Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, vamos direto ao ponto sobre um tema que está, assim, na vanguarda da medicina e da tecnologia. Os modelos grandes multimodais, os LLMs, na área da saúde. Assim, aquelas IAs generativas, né? Isso, que processam de tudo, texto, imagem, dados genômicos e respondem de um jeito que soa muito humano. E olha, a velocidade com que estão sendo adotadas é histórica. Para a gente navegar nesse território, temos em mãos um guia recém-lançado, agora de 2024, da Organização Mundial da Saúde. Ele foca justamente na ética, na governança, o que é preciso para usar essas ferramentas na saúde. Um guia super necessário, né? Com certeza. Ok, vamos desempacotar isso aqui. Nossa missão é entender as promessas incríveis, os perigos bem reais e, claro, as regras do jogo que a OMS propõe. Para governos, para quem desenvolve, para quem usa. O que realmente importa nesse guia? E é um tema urgente. A OMS já tinha um guia sobre IA geral lá de 2021, lembra? Lembro sim. Mas os LLMs evoluíram tão rápido, sabe? Que exigiram um olhar específico. Eles são diferentes das IAs anteriores. Diferentes como? Bom, eles aprendem com uma variedade imensa de dados, fazem tarefas para as quais não foram explicitamente treinados e, um ponto crucial, conversam com a gente de um jeito muito natural. Isso facilita muito a adoção, claro. Mas, como o guia da OMS deixa bem claro, também abre portas para riscos novos, né? O interessante é essa capacidade multimodal, processar texto, imagens, áudio, dados clínicos. Tudo ao mesmo tempo, praticamente? Exato. E gerar diferentes tipos de conteúdo. É o que os torna tão versáteis para a saúde. Então acho que a gente pode seguir a lógica do guia, né? Olhar as aplicações, depois os riscos. Os riscos que mais preocupam a OMS. Isso. E por fim, como eles sugerem que a gente governe tudo isso. Combinado. Começando então pelas aplicações. Onde a OMS vê o maior potencial, assim, de cara? Olha, o guia aponta algumas áreas-chave. Uma delas é o suporte clínico, tanto no diagnóstico quanto na rotina diária mesmo. Tipo, ajudar o médico? Exatamente. Imagina LLMs ajudando a desvendar aqueles casos médicos bem complexos, sabe? Ou revisando exames, buscando padrões. E tem também a promessa de aliviar a carga administrativa. Ah, papelada. Pois é. Resumir prontuários, preencher formulários, aquela ideia de libertar o profissional do teclado, né? Já vimos notícias de LMMs passando em exames de medicina, certo? Isso é impressionante. É impressionante. Mas a OMS faz uma ressalva importante aí. Passar numa prova não é a mesma coisa que praticar medicina com segurança no mundo real, né? Claro, tem a interação, o contexto. Exato. E aquele estudo sobre chatbots respondendo melhor que médicos online. Você viu esse? Vi algo sobre isso, sim, que as respostas eram preferidas. Sim, esse estudo mostrou que em quase 80% das vezes, as respostas dos chatbots foram preferidas, tanto em qualidade quanto em empatia, veja só. Nossa, empatia? Pois é, mas aí vem o mas. Na prática, um piloto nos Estados Unidos, que usou LLMs para ajudar médicos a responder mensagens de pacientes, revelou que as respostas automáticas ainda precisavam de muita edição humana. Ah, entendi. Então mostra o potencial, mas ainda tem um chão aí para um uso clínico seguro e autônomo. Exatamente. Não é tão simples quanto parece. Entendi. E além desse suporte direto ao médico, que mais que o guia aponta? Tem um foco grande no uso centrado no paciente. LLMs poderiam funcionar como assistentes virtuais personalizados, sabe? Ajudando as pessoas a entenderem melhor suas condições de saúde. Ou até procurar informações sobre tratamentos, ensaios clínicos. Isso. Ajudar a encontrar ensaios clínicos compatíveis, por exemplo. Outra frente que eles mencionam é a educação médica. Para treinar novos médicos. 5 materiais didáticos mais dinâmicos, interativos e simulações de conversas com pacientes virtuais para treinar habilidades de comunicação, por exemplo. E a área de pesquisa, essa sempre me parece a mais
assim, futurista, onde as coisas podem mudar mesmo. Sem dúvida. Aqui onde fica realmente interessante. A pesquisa científica e o desenvolvimento de medicamentos. Ah, sim. Pensa bem, LLMs podem analisar volumes gigantescos de dados científicos, identificar padrões que talvez um humano levasse anos para ver ou nem visse. Acelerar a descoberta, né? Exato. Acelerar a redação de artigos científicos e até ajudar no design de novas moléculas, novos medicamentos, o potencial para acelerar descobertas é enorme. Talvez uma das promessas mais transformadoras mesmo. Ok. O cenário de possibilidades é vasto e impressionante. Mas, como você mencionou, a OMS está igualmente focada nos riscos. Quais são as maiores bandeiras vermelhas que o guia levanta? O que mais preocupa? Olha, o guia detalha muitos riscos, é bem completo. Mas a gente pode agrupar para entender melhor, né? Primeiro, tem os riscos da própria tecnologia. Certo. O mais conhecido talvez sejam as alucinações. Quando a IA inventa coisa, né? Exato. Quando o LMM inventa informações, cita fontes que não existem. Estudos mostram taxas que variam, tipo de 3% até preocupantes 27%. 27%, nossa. É alto. E numa área como a saúde, onde um erro pode ser fatal, isso é crítico, né? Inventar fatos na área da saúde é o pesadelo de qualquer profissional, imagino. E a questão do viés, que sempre volta quando a gente fala de IA. Sempre. E com razão. O viés é um problema seríssimo. Como os modelos são treinados majoritariamente com dados de países ricos, populações específicas. Acabam refletindo esses desequilíbrios. Exato. Eles podem gerar resultados enviesados contra grupos subrepresentados. O guia da OMS alerta, por exemplo, sobre a dificuldade de aplicar dados de adultos em crianças. Eles chamam isso de Box 2 no guia. Ou os vieses contra pessoas com deficiência, detalhados no Box 3. E isso pode levar a quê? Um cuidado pior? Pode levar a um cuidado inadequado ou até discriminatório, com certeza. Além de erros e vieses, a privacidade também é uma preocupação grande. Imagino que sim, com dados de saúde. Muito grande. Pensa na sensibilidade dos dados de saúde. A gente já viu casos, né? Vazamentos na Samsung, bugs no histórico do ChatGPT. Isso mostra que o risco é bem real. E pode violar leis de proteção de dados, como a LGPD aqui no Brasil ou a GDPR na Europa. Exatamente. E abalar a confiança das pessoas na tecnologia, né? E tem outro risco, o de manipulação. Manipulação, como assim? A capacidade persuasiva dos chatbots pode ser usada para fins questionáveis, sabe? Ou até levar a uma dependência emocional. O guia menciona aquele caso trágico associado a um suicídio na Bélgica. Nossa, lembro disso. Assustador pensar nisso aplicado à saúde. E como esses riscos afetam diretamente a relação médico-paciente. Ou o trabalho dos profissionais. O guia aponta riscos importantes aí também. Um é o chamado viés de automação. Que é aquela tendência que a gente tem de confiar demais na máquina, sabe? E acabar ignorando erros que talvez a gente percebesse se estivesse mais atento. Confiar cegamente. Isso. Outro risco é a degradação de habilidades. Será que a dependência excessiva da IA pode fazer com que médicos e enfermeiros percam competências clínicas essenciais com o tempo? É uma pergunta em aberto. Faz sentido. E o consentimento? O paciente vai saber que tem uma IA ali? Essa outra questão-chave, o consentimento informado. Os pacientes sempre vão saber que uma IA está envolvida no cuidado deles. Vão poder recusar? É um direito fundamental, né? E tem também o temor da desumanização do cuidado. Perder aquele toque humano, a empatia na interação. A máquina no lugar da conversa, olho no olho. Exato. E um conceito que a OMS destaca, achei bem interessante, é a injustiça epistêmica. Injustiça epistêmica? O que é isso? Basicamente, a IA pode simplesmente não reconhecer ou não validar a experiência vivida de um paciente, especialmente se for de um grupo vulnerável. Por quê? Porque talvez essa vivência não esteja representada nos dados massivos que treinaram o modelo. A experiência da pessoa é ignorada. Entendi. É como se a experiência dela não contasse para a máquina. Pesado isso. Muito. Então, além desses impactos mais diretos na interação clínica, a OMS se preocupa também com efeitos em maior escala, que afetam todo o sistema de saúde e a sociedade. Correto.
Aí a gente entra nos riscos sistêmicos e sociais. Um deles é o que chamam de solucionismo tecnológico. Ah, a ideia de que a tecnologia resolve tudo. Isso. A tentação de adotar a nova tecnologia da moda, super cara e talvez ignorar soluções mais simples, mais baratas ou já comprovadas que funcionam. E a questão do acesso e do custo. Quem vai poder usar isso? A ChatGPT na época, algo como 700 mil dólares. 700 mil dólares por dia. Caramba! É um custo altíssimo. Então existe sim o risco de aprofundar a exclusão digital, né? Com a IA virando talvez a saúde dos ricos ou, na melhor das hipóteses, uma solução barata para quem não pode pagar por um cuidado humano completo. E o impacto nos empregos. Sempre se fala que a IA vai roubar trabalhos. A OMS fala disso. Fala sim, mas pondera. Existem estimativas de milhões de empregos que podem ser automatizados globalmente, claro. Mas, por outro lado, a própria OMS prevê um déficit gigantesco de profissionais de saúde. Acho que uns 10 milhões até 2030, né? Exato, 10 milhões. Então, talvez a IA possa ajudar a preencher parte dessa lacuna, otimizar o trabalho. Mas a gente não pode esquecer o trabalho sujo por trás dos panos. Como assim? Pessoas que filtram dados tóxicos, conteúdos horríveis para treinar os modelos. Muitas vezes em condições bem precárias, ganhando pouco. O guia lembra disso também. E tem outros riscos sistêmicos que a OMS levanta. A dependência excessiva dos sistemas de saúde nesses LLMs. O que acontece se o sistema falha? Se tem um ciberataque? Tipo prompt injection, que você consegue enganar a IA. Isso é uma das técnicas. Basicamente, você dá comandos escondidos para fazer a IA desobedecer às regras dela, vazar informações. E um ponto muito sensível, a dominância das Big Techs. Ah, concentração de poder nas mãos de poucas empresas. Google, Microsoft, OpenAI. Exatamente. Elas concentram um poder computacional imenso, acesso a dados, atraem os maiores talentos. Isso pode direcionar a pesquisa para áreas que são mais lucrativas para elas, talvez sim o devido compromisso ético. A gente viu notícias de equipes de ética sendo dispensadas nessas empresas, né? Vimos. E a transparência é muito baixa. O guia menciona um índice, o Foundation Model Transparency Index, que avaliou as grandes empresas. E a conclusão foi que nenhuma oferece transparência adequada sobre como seus modelos são treinados, que dados usam, como funcionam por dentro. É uma caixa preta. Complicado. E tem a questão ambiental e até um risco mais filosófico para o próprio conhecimento humano, certo? Exato. A pegada ambiental não é pequena. Treinar e operar esses modelos consumem muita energia e água. O guia cita um número: 700 mil litros de água para treinar um modelo. 700 mil litros. Nossa. É uma quantidade enorme. Claro que precisa de contexto, comparar com outras indústrias, mas é significativo. E, por fim, esse risco mais filosófico, mas bem importante: a possível erosão da autoridade epistêmica humana. Ou seja, se a gente começar a treinar as novas IAs com conteúdo gerado por outras IAs e esse conteúdo for de baixa qualidade, enviesado ou simplesmente errado, a gente pode entrar num ciclo vicioso de colapso do modelo, poluir nossa própria base de conhecimento. O humano perde a referência. Uau! É muita coisa para a gente se preocupar. O cenário que a OMS pinta é de um potencial imenso, claro, mas com um campo minado de riscos éticos, técnicos, sociais. Bem complexo. Exatamente. Então, como eles propõem que a gente navegue nisso? Qual o caminho para a governança que a OMS sugere? Bom, a OMS estrutura a governança em torno daqueles 6 princípios éticos que ela já tinha definido lá em 2021, sabe? Sim, lembro deles. Proteger a autonomia, promover bem-estar, segurança, transparência, responsabilidade, inclusão, sustentabilidade. Isso. A novidade agora é aplicar isso especificamente aos LMMs e ao longo de toda a cadeia de valor. Cadeia de valor. Como assim cadeia de valor? Significa que a responsabilidade não é só de quem usa a ferramenta lá na ponta, no hospital. Ela começa lá atrás, com quem desenvolve o modelo base. Ah, entendi. Desde o início. Desde o início. Na fase de design e desenvolvimento, os desenvolvedores têm que garantir a qualidade e a proteção dos dados usados no treino. Evitar o que o guia chama de colonialismo de dados. Que é usar dados de populações sem que elas se beneficiem disso. Exatamente. E eles precisam ser transparentes, pensar na ética desde o começo do projeto, Design for Values.
incluir diversas vozes no processo, pensar na eficiência energética e até notificar quando um conteúdo foi gerado por IA. E qual o papel dos governos nessa fase inicial? Só olhar? Não, de jeito nenhum. Papel fundamental. Precisam de leis de proteção de dados fortes e que sejam cumpridas, claro. Exigir auditorias independentes dos modelos, talvez até certificar desenvolvedores que trabalham com IAs de alto risco, como na saúde. Criar padrões mínimos de segurança, desempenho. Isso. Padrões de desempenho, segurança, previsibilidade, registrar os algoritmos usados e, um ponto que acho crucial, investir em infraestrutura pública ou sem fins lucrativos para IA. Para a gente não depender só das Big Techs, sabe? Para ter alternativas. Exato. Incentivar modelos open source também pode ajudar, mas claro, com ressalva sobre segurança e controle de uso indevido. Aí depois dessa fase, vem a fase de fornecimento. É quando o modelo base é adaptado para um uso específico na saúde, por exemplo. Certo. Aqui a OMS diz que é preciso uma avaliação rigorosa antes disso ir para o mercado, antes de ser usado em pacientes. E quem faz essa avaliação? O governo, imagino. Uma agência reguladora. Provavelmente. Os governos precisam designar ou criar agências reguladoras para isso. Exigir transparência sobre como o modelo funciona, que dados usa, quais os pesos. Aplicar as leis de proteção de dados também ao que o usuário final insere na ferramenta, né? Os prompts, as perguntas. E talvez até regular como um dispositivo médico. Exatamente. Regular LLMs usados para diagnóstico ou tratamento como dispositivos médicos com regras claras, testes clínicos, etc. E usar sandboxes regulatórios, que são ambientes de teste controlados, antes de liberar geral. Faz todo sentido. E na ponta, na implementação, quando o hospital, a clínica, o sistema de saúde resolve usar a ferramenta. Aí entram os implementadores, hospitais, sistemas de saúde. Eles têm a responsabilidade de usar a ferramenta de forma adequada, pro fim certo. Não usar para coisas que ela não foi feita ou validada. E comunicar os riscos, né? Fundamental. Comunicar os riscos claramente aos usuários, sejam profissionais ou pacientes. Garantir que o acesso seja justo, que o custo não seja proibitivo. Oferecer em diversos idiomas. Mas a responsabilidade de quem criou o modelo acaba aí. Não. Os desenvolvedores e provedores continuam com responsabilidades. Monitorar o uso depois do lançamento, corrigir falhas, vieses que apareçam, ser transparentes sobre atualizações. E os governos, qual o papel deles nessa fase de uso? Os governos têm que treinar os profissionais de saúde. É crucial que eles entendam como essas ferramentas funcionam, seus limites, os riscos. Para não cair no viés de automação que você falou? Exato. E para saberem como conversar com os pacientes sobre o uso da IA. Além disso, melhorar a literacia digital da população em geral. E, claro, usar o poder de compra do Estado, o SUS, por exemplo, para exigir boas práticas dos fornecedores. Entendi. Então, a mensagem-chave aqui é responsabilidade compartilhada. Não dá para apontar o dedo para um só elo da corrente. Todos, criadores, adaptadores, governos, usuários finais têm um papel importante a desempenhar. Exatamente. É um ecossistema de responsabilidades. O que nos leva a uma pergunta bem espinhosa. Que é? Quem paga a conta se algo der errado? A responsabilidade legal, o liability, é super complexo. Imagino. Como você atribui a culpa numa cadeia tão distribuída? Foi o dado de treino? Foi o algoritmo base? Foi a adaptação? Foi o uso incorreto? Exatamente. É muito difícil rastrear. A União Europeia propôs em alguns casos inverter o ônus da prova. A empresa teria que provar que a IA não causou o dano. Discute-se também a ideia de responsabilidade objetiva, o strict liability. Onde basta provar o dano, não precisa provar a culpa. Isso, para produtos de altíssimo risco, como talvez alguns usos de IA na saúde. Ou até criar fundos de compensação como existem para vacinas, sabe? Para garantir que as vítimas sejam amparadas de alguma forma, mesmo que seja difícil apontar um culpado específico. O objetivo é garantir reparação sem paralisar a inovação. Entendi. E como fazer isso funcionar em escala global? A tecnologia não respeita a fronteira, né? Pois é. Esse é o desafio da governança internacional. A OMS defende muito a colaboração multilateral. Para quê? Para evitar uma corrida para o fundo onde países afrouxam regras para atrair investimento em IA, comprometendo a segurança e a ética. Precisamos de padrões mínimos globais, então. Sim,
padrões mínimos globais de segurança, de ética, de transparência. E um ponto crucial que a OMS bate muito na tecla: garantir que os países de baixa e média renda participem ativamente da definição dessas regras. Para não serem regras feitas só pelos países ricos e pelas big techs para servir aos interesses deles. Exatamente. Evitar que a governança global só reflita a visão e os interesses de quem já tem mais poder. Entendido. Olha, chegando ao final da nossa análise, fica essa sensação de um equilíbrio muito delicado. A OMS claramente vê um potencial transformador nos LMMs para a saúde, é inegável, mas o alerta sobre os riscos é forte, é abrangente. A palavra-chave parece ser mesmo governança. Cuidadosa, colaborativa. Sem dúvida. É um chamado à ação bem claro, né? Para que a inovação caminhe junto com a precaução, com a responsabilidade. Não é para proibir de forma alguma, mas para guiar o desenvolvimento e o uso de forma ética e segura. E para quem nos escuta, essa tecnologia pode parecer algo distante, talvez coisa de ficção científica ainda. Mas ela vai, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, tocar a maneira como a gente interage com os serviços de saúde. Estar ciente dessas nuances, desses riscos e promessas é fundamental. Com certeza. E talvez a reflexão final que fica, sabe? Isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Conforme essas IAs se tornam onipresentes na saúde, como a gente garante que elas sirvam para amplificar nossa inteligência humana e, talvez mais importante ainda, a nossa empatia, e não para substituí-las ou diminuí-las? Boa pergunta. Qual o nível de supervisão humana que vai ser realista manter? E qual vai ser eticamente necessário, quando essas ferramentas estiverem em todo lugar? É uma pergunta aberta, né? Sobre o futuro dessa interação homem-máquina no cenário mais sensível de todos, o cuidado com a nossa saúde. Uma excelente provocação para a gente continuar pensando a respeito. Agradecemos muito a companhia nesta análise. Até a próxima!